Oi gente, eu sou a Ione do blog Minha Vida Literária e esse vídeo é mais um pro Livros e Fuxicos, onde eu estou realizando o desafio Fuxicando sobre Chiquilites. Para cumprir o item do desafio desse mês, eu escolhi ler um livro que representasse o tópico 12, ler um chiquilite de uma das divas do gênero, e as opções eram Sophie Kinsella, Meg Cabot ou Marian Keyes. Quem me acompanha, muito provavelmente já tem um palpite aí de quem eu escolhi, e obviamente eu escolhi um livro da minha diva mor, diva suprema dos chiquilites. Eu sou completamente apaixonada pela Sophie Kinsella e eu não podia deixar de representá-la aqui, então eu acabei escolhendo Minnie Beck Bloom, que até o momento era o único livro assinado por Sophie Kinsella na Madeline Wickham que eu ainda não tinha lido. Eu também escolhi ler o livro agora, porque em agosto vai ser lançado o 7º livro da série Beck Bloom, que é Beck Bloom to the Stars, é Beck Bloom em Hollywood, eu acho que ficou no português, não tenho certeza. E mês que vem também a Galera Record vai lançar o Procurando Audrey, Encontrando Audrey. Eu sei que é Finding Audrey em inglês, que foi o primeiro Young Adult da Sophie Kinsella, e eu tô maluca pra ler os dois, então eu acabei escolhendo ler esse aqui agora, Minnie Beck Bloom. Eu tava enrolando também um pouco pra ler, pra meus livros da Sophie Kinsella durarem um pouco mais, pra eu não ficar órfã de Sophie Kinsella. Mas enfim, agora que tem os próximos dois, pelo menos eu já podia ler esse aqui. No 6º livro da série Beck Bloom, então, agora a Beck tem uma parceira de compras, a Minnie, que é a filha dela, e embora ela tenha apenas 2 aninhos, ela já demonstra uma personalidade um tanto quanto forte, determinada, teimosa em alguns momentos, muitos momentos. A palavra favorita dela é meu. E, enfim, você tem a Beck lidando, então, com a própria filha e algumas outras coisas que vão surgindo, como, por exemplo, uma crise financeira que praticamente implica em todos os cidadãos pararem de fazer compras. E, além disso, a Beck resolve planejar uma festa surpresa de aniversário para o Luke, o marido dela, mas as pessoas aparentemente demonstram não confiar tanto que ela vai conseguir fazer isso. Será que ela vai conseguir mesmo então planejar essa festa, manter tudo em segredo, enfim. A premissa da história é essa e ela parece realmente uma premissa bobinha, digamos assim, como se não tivesse história e, para ser sincera, na verdade, realmente não tem um grande enredo, uma grande trama se desenvolvendo, mas o objetivo do livro não é esse. A essência do livro é a Beck Bloom, não simplesmente a história em si. Eu amei a leitura e desde o início, sempre que eu começo um livro da Sophie Kinsella, eu percebo o quanto eu admiro essa mulher, o quanto eu amo os livros que ela escreve. E com esse aqui não foi diferente. Eu já comecei a ler e falei, gente, é por isso que eu gosto dela, é por isso que ela é minha diva. A Beck Bloom, ela é uma personagem completamente absurda. Ela é totalmente criativa, porque ela tem uma mente que viaja assim pra muito longe. Faz sentido o primeiro livro ser Delírios de Consumo de Beck Bloom, porque ela delira toda hora e ela tem pensamentos absurdos, completamente sem noção. E muitas das coisas que ela faz são sem noção, assim, se realmente acontecessem de verdade. E, assim, a Sophie Kinsella, ela não cria isso, por exemplo, como se a Beck Bloom fosse um ideal de personagem. A própria Beck, assim, tem noção, né, de que ela é meio fora da realidade, e as pessoas que convivem com ela sabem que ela é assim. Então, essas características da Beck, né, esse vício que ela tem por compras, a impulsividade dela, essa cabeça delirante, mesmo as mentiras que ela conta, porque ela é uma personagem bem mentirosa, tudo isso, assim, é de conhecimento dos outros personagens. Então, não há uma tentativa de fazer disso, não há uma tentativa, né, de fazer dessas características dela valorizadas ou impostas como corretas ou não. Aliás, nem tem um julgamento de moral aqui, né, de correto, não correto, se é fútil ou não é. Ela simplesmente é assim e o propósito da história é te divertir. E pra mim é impossível não dar risada com as coisas absurdas que a Beck faz. Ela tem muita risada desde o início por conta disso. É uma série extremamente divertida. Cada livro, né, ele termina com as coisas, acho que os principais tópicos dele respondidos, mas ele sempre deixa uma abertura pra vai que surge uma nova história.
E ainda assim, não é na verdade uma história toda que precisa, que precisa de uma série. É como se cada livro fosse um novo capítulo. Você terminou um, necessariamente não precisa de mais um livro, mas sempre que tiver, vai ser divertido e vai ser gostoso ler. Então, assim, não é uma série realmente que precisa ter uma trama desenvolvida ao longo de todos os livros. Cada novo livro é uma nova história. E você vai lendo, então, o quantos você desejar. É importante que você leia os livros na ordem, porque como a gente está falando da vida da Beck, uma coisa que aconteceu num livro, consequentemente vai influenciar em outro. Então, se você simplesmente parar para ler esse daqui, você vai perder tudo que a Beck já viveu ao longo dos outros 5 livros. Então, para você conhecer as personagens, para você entender o porquê de algumas situações, é necessário ler os livros em continuidade. Porém, se você resolver parar, sei lá, no 3º livro, não tem uma urgência em você ler os outros. Você não vai ficar com muitas perguntas sem resposta. O que você tem é uma simples abertura para uma possibilidade de um próximo livro. É bem como as coisas na vida funcionam. A gente não tem todas as respostas que a gente precisa em todos os momentos. Algumas a gente até fica sem resposta. Mas essas pequenas aberturas dão a oportunidade de outras coisas virem a acontecer. E é mais ou menos assim que as coisas acontecem aqui. Para resumir, então, é um livro que, embora ele não tenha uma grande trama a se desenvolver, uma grande questão, ele é um livro extremamente divertido, voltado completamente para o entretenimento, e ainda assim a Sophie Kinsella ela consegue abordar algumas temáticas, algumas características mesmo das próprias personagens, alguns conflitos de uma maneira assim que só ela é capaz. E então, de alguma forma, ela sempre consegue surpreender, ela consegue tocar em algum assunto ali um pouco mais reflexivo, um pouco mais emocionante, talvez. É muito característico da Sophie Kinsella envolver questões familiares, e a série Beck Bloom é recheada dessas questões, e tudo isso sempre me agrada muito, mas ela consegue mexer nessas questões sem dar um peso para a trama ou sem mesmo a intenção de fazer daquilo algo totalmente reflexivo. Enfim, o livro é voltado para o seu entretenimento e ele cumpre esse papel 100%. Eu sou suspeita para falar, obviamente, da Sophie Kinsella, e a Beck Bloom, para mim, é uma das personagens assim mais típicas de Chick Lit e mais únicas. A Beck ela é muito singular por todas as características dela, e ela é a essência dos livros. Não teriam como os livros serem tão divertidos se a Beck não fosse como ela é. Então é uma série que eu recomendo muito sim pra vocês, mas que ela seja lida com esse intuito de você conseguir viajar na onda da Beck, ou então de você simplesmente conseguir tentar imaginar aquilo, enxergar o absurdo de tudo aquilo e dar risada com isso. Se você simplesmente ficar pensando em, por exemplo, como a Beck é mentirosa ou como ela é fútil em muitos momentos, você não vai conseguir aproveitar o divertimento que o livro oferece. Não teria como ele ser totalmente. Não teria como ele ser divertido se a Beck fosse um exemplo de maturidade. O foco aqui não é esse. O foco é a diversão e ele cumpre muito bem esse papel. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês já leram os livros da Beck Bloom, contem pra mim o que vocês acharam. Num resumo, né, caso alguém tenha interesse em saber, até o momento eu acho que o 3º livro é meu favorito, ele ainda é meu favorito. Esse aqui ficou também, acho que num top 3 ali dos meus preferidos da série toda. O que eu acho que eu não gostei tanto assim foi o 4º livro, porque até o 3º livro eu senti uma evolução, né, digamos assim, um amadurecimento da Beck Bloom, e a partir do 4º livro é como se aquilo meio que se rompesse e as coisas voltassem um pouco. E isso também eu fui descobrir depois. A Sophie Kinsella tinha planejado escrever os livros até o 3º, e aí a partir do 4º ela meio que teve que reabrir a história. Então talvez por isso eu tenha sentido esse passinho aí pra trás. Aí então o 4º livro eu acabei achando um pouco desnecessário, enfim, mas ainda assim também é divertido, e ele possibilitou então o surgimento dos outros livros da série. Os livros, eles são grossos aparentemente, e realmente esse livro aqui tem 540 páginas, mas você lê as 540 páginas num piscar de olhos, porque é realmente uma leitura muito fluida, muito rápida mesmo. E eu tô agora totalmente curiosa
pelo próximo livro, saber o que a Beck vai aprontar. É uma série, então, que eu recomendo muito pra vocês como uma excelente opção de divertimento. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos a todos, até o próximo vídeo.